Zé me deu a honra de mediar, bater um papo aqui com dois ídolos meus, e eu vou ter o prazer de chamá-los aqui agora, né? Eu vou começar por ordem alfabética, né? Dispensa apresentações, o nosso querido Rui Castro está vindo aí, autor de inúmeras biografias. E agora Zusa Homem de Melo, o homem que viu a história da música popular do século XX. Bom, o que esses caras escreveram sobre música, se a gente fosse trazer tudo que eles escreveram sobre música, a gente já tem aqui uma biblioteca, né? Então, dispensam qualquer comentário aqui. Eu vou começar com o Zusa. Tem uma história no livro Música com Z que remete a Santos. Ela fala da Elis Regina e fala da autoria de uma música que todos conhecemos, mas que talvez a gente não saiba quem é o autor dessa música. E aconteceu um episódio aqui em Santos, justamente com essa canção, e eu queria que o Zusa contasse essa história. A música é Fascinação, ela já está tocando aqui no meu iPad, se puder abrir o... Você lembra, Zusa, o que aconteceu com essa música na Praia do Gonzaga? Sem dúvida. Eu pensei que você fosse falar do Lúcio Cardim. E eu fiquei, mas não tem nenhuma menção ao Lúcio Cardim no livro Música com Z, mas aí você foi no Fascinação. Naturalmente, em primeiro lugar, boa noite a todos, muito obrigado pela presença e muito obrigado ao José Luiz Tarran e a todos vocês que organizam essa feira literária tão bacana. Essa gravação, a Elis gravou 2 vezes Fascinação. No final do primeiro show, que era o Falso Brilhante, e ela começava o show seguinte, que era Transversal do Tempo, cantando Fascinação também. O que dá a gente uma ideia de como ela ficou fascinada por Fascinação. Nós tínhamos naquela época um festival no Guarujá, em 1982, que nesse ano de 82, aliás, no ano anterior, de 81, ele foi realizado também uma extensão na cidade de Santos, na Praia do Gonzaga, e foi muito bem sucedido. Tivemos o Raul Seixas, Joana, foi muito bem, foi um sucesso danado. No ano seguinte, a gente contratou, para o ano seguinte, a Elis Regina, e diante da morte dela, ficamos sem saber o que fazer. E a primeira ideia, que logo de cara foi descartada, foi ter uma substituta para o show da Elis Regina. E numa reunião que nós tivemos na TV Cultura, foi decidido que faríamos o palco vazio com um microfone e aí seria tocada uma gravação do Fascinação e nada mais. E curiosamente naquela noite estava uma lua cheia, muito bonita, e as câmeras da TV Cultura que gravavam, então a TV gravava o espetáculo, focalizaram aquele microfone sozinho no palco, nada mais além do microfone, com uma iluminação e a lua cheia em cima, o que transformou aquilo num cenário e num momento muito emocionante para todos nós, diante dessa voz que parecia estar vindo da própria Elis Regina
como se ela lá estivesse presente nessa noite diante de todos nós. Foi uma coisa muito linda, muito bonita, e foi, sem dúvida, a melhor solução que se pôde dar para a ausência da Elis no festival, que, ademais, é preciso a gente acrescentar uma coisa. Até então, a Elis nunca tinha tido um grande público num único show. Eu digo grande público nesse tamanho, milhares de pessoas, apesar de que no Falso Brilhante milhares de pessoas assistiram, mas durante um ano inteiro mas de uma vez só, nunca. A sensação que eu tinha para esse show é que ela sentiria de uma vez, pela primeira vez, ser uma cantora realmente popular, realmente que atingia o gosto popular. E isso não se realizou, ela não sentiu isso. Mas, pelo número de pessoas que havia, a gente viu claramente. E, de fato, no velório da Elis, isso ficou patente. Jorge, posso Claro. Posso dialogar com o Zusa em relação a isso? E é interessante como essa popularidade tardia da Elis se deveu também ao fato de ela ter cantado uma valsa, né? Que é o Fascinação, né? Para quem não sabe, quando a Elis gravou Fascinação já existia há mais de 80 anos. Que o Fascinação é de 1901 ou 1902, uma valsa francesa, de dois autores, não me lembro agora o nome, e tinha sido gravado nos anos 40 pelo Carlos Galhardo. 43. Pelo Galhardo, né? Depois teve outras gravações também, não me lembro agora por quem, talvez até pelo Calbi, muito bem sucedidas, bem comercialmente. Quer dizer, é engraçado que a Elis, na época da morte dela, quer dizer, o gosto popular ainda era o da grande música, né? Da grande canção, da grande melodia, e uma valsa. Você consegue imaginar uma valsa hoje, botando um cantor ou cantora na posição que a Elis teve na época? Mas eu só queria aduzir que no livro Música com Z tem a história de Fascinação. E essa história termina de uma maneira surpreendente. De maneira que aqueles que desejarem ler o livro podem até começar lendo a história sobre Fascinação. Mas essa valsa, Rui, ela acabou entrando no repertório da Elis, encaixando no rótulo que é o de MPB. E esse rótulo, você não acha ele exato, né? Esse MPB não significa muita coisa, significa música popular brasileira. Pois é, a música popular brasileira sempre se valeu de ritmos, assim, digamos, não vou dizer que sejam exóticos, né? Mas você encontra na história da música popular brasileira do século XX, você encontra valsa, encontra foxtrot, encontra tangos, né? encontra ritmos americanos também, de modo geral. Quer dizer, é uma época em que esse intercâmbio, né, de ritmos estrangeiros na música popular brasileira significava, no mínimo, o enriquecimento da música popular brasileira, né? O jazz, por exemplo, é uma coisa típica. Sempre que você cruza o jazz com qualquer música popular de qualquer país, os dois saem ganhando, né? Não é o que acontece, por exemplo, com o rock. Quando você cruza qualquer coisa com rock, essa coisa original morre. Essa é a diferença. Mas até antes, né, parece que pelo telefone não é um samba característico, né? Um outro tipo. É um machixe, né? O qual é, por sua vez, um desdobramento da polca, né? Da maneira, coisa parecida, né? Você não tem música popular pura, né? Isso não existe. Depois da invenção do disco, então, aí que você você não pode exigir pureza de nada. Agora, você pode exigir um mínimo de compromisso com as características daquele povo que está produzindo aquela música. É interessante a gente observar isso que o Rui disse, que
a gravação do primeiro samba gravado, não é um samba, é um machixe. E, no entanto, o gênero samba ficou consagrado como samba a partir de um machixe. Portanto, não é verdadeiramente um samba. Não era um samba em relação ao que a ideia que a gente passou a ter de samba a partir de 1927, 28, quando houve o samba do Estácio, né? Na verdade, o Pelo Telefone não é o primeiro samba gravado, é o primeiro samba gravado com o nome de samba que fez sucesso. Você encontra já 2 ou 3 anos antes outras gravações com uma música com o nome de samba. É que a palavra samba, no começo das suas verdadeiras origens, digamos, quase na virada do século, ela não significava exatamente um ritmo ainda. Significava, como hoje, o que se chama hoje de forró, por exemplo, né? O forró não é. O forró, o que é o forró? É o baião, é o chachado, é o coco, né? É um local, né? O forró se tornou hoje um ritmo, mas ele originalmente era um local onde se faziam festas com todas as espécies de música. Era o forró bodó, na verdade, né? Hoje não fala forró, quer dizer, ficou reduzido a isso. E essa coisa de MPB, que eu acho uma classificação infelicíssima, não de uma coisa horrorosa, né? O que é MPB? Quando você classifica tudo de MPB, você está empobrecendo até a música, até a língua portuguesa, de toda aquela variedade rítmica riquíssima, né, que havia na música brasileira. Quando você imagina, por exemplo, que o Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, é uma marcha, é uma marchinha de carnaval, né? Não, é MPB. Não sei o que do Geraldo Vandré, que é aquela guarana do Geraldo Vandré, é uma guarana, não, é MPB. Cada grande canção que você conhece na música brasileira, pelo menos antigamente, era de um ritmo particular, virou tudo MPB. Né? Mas isso virou depois da época dos festivais. Antes não era assim, ou era? A sigla MPB surge na época dos festivais, é verdade, justamente para ter sempre a necessidade de um rótulo, não é? Ela queria definir originalmente, eu acho, uma coisa que não era a bossa nova e não era o samba tradicional, né? Era o ponteio, digamos, do lobo, né? Era esse tipo de coisa que você não conseguia classificar direito ainda. Depois de tudo virou MPB. Rui, o seu primeiro artigo escrito, se eu não me engano, foi sobre Noel Rosa, no aniversário de 30 anos da morte dele, que naquela época influenciava os sambistas daquela geração. A gente ainda escuta ecos do Noel Rosa no samba de hoje ou desapareceu completamente? Não, você não encontra mais eco do Noel no samba que se faz hoje, porque o samba do Noel era um samba descritivo, né? Contava uma história, era quase que uma crônica, né? Tinha personagens, tinha alguma coisa que eles faziam. Né? Você teve esse tipo de samba, foi inaugurado basicamente, eu acho, pelo Noel, porque se você confrontar com os sambas do Ari Barroso e do Ismael Silva, você não tinha muito ainda essa coisa de contar uma pequena história. Com o Noel você passou a ter isso, depois ele passou a influenciar, né? Muitos sambistas passaram a fazer esse tipo de coisa. Nos anos 60, Chico Buarque tomou isso, né? Mas o Aldir Blanc tomou isso, né? O Bosco, né? Muitos fizeram isso. Mas eu acredito que o que se faz hoje não é mais, nem é mais um samba também com aquele refinamento melódico, aquela originalidade. Não. Hoje, a impressão que eu tenho é que os sambas de hoje, de 1990 para cá basicamente, são letras, né, muito autorreferentes, inclusive, né, letras que só falam do próprio samba, e a música que acompanha aquilo é só uma música para transportar aquela melodia, é uma música apenas funcional, né, sem já nenhuma originalidade melódica. São raríssimos os sambas hoje que eu acho que têm condições de permanecer para o futuro, serem lembrados no futuro. Eu trouxe aqui o X do Problema, né, que a Aracy gravou, e parece que ele escreveu essa letra, eu já não sei mais onde eu li, se foi um livro de algum de vocês dois aí. Ele escreveu essa letra no papel de cigarro, no maço de cigarro, né? Ele trocava para a esbórnia no dia seguinte, né? As letras que ele fazia, né? O Júlio sabe disso, que alguns letristas, né, têm uma tal facilidade, né, para fazer, que faz na hora, em cima da perna. Eu cansei de ver o Ronaldo Bosco fazendo letra para o Donato Buzzar,
aquele programa Brasil Pandeiro, durante a reunião, né, de criação do programa, enquanto estão lá discutindo e travejando, ele pegava a caneta com uma mão, escrevia, com a outra ele batia na mesa para contar os compassos. 5 minutos entregava uma letra interessantíssima. Você falou de... Eu queria ler um texto aqui que você escreveu numa coluna sua. O nome da coluna é Papo com a Estátua. Eu vou ler só o último parágrafo para não aborrecer vocês com a minha voz, tá? Uma estátua de que sinto falta no Rio é a de Carmen Miranda. Sem Carmen, Ari, Braguinha e Caymmi não seriam quem foram. Nem o samba, nem o carnaval. O Rio então nem se fala. Ninguém mais merecedor de uma estátua e tanto faria que fosse na Cinelândia, na Lapa, no Catete ou na Urca. Com Carmen, sim, eu bateria papos maravilhosos, em troca, a protegeria da chuva e do frio. Eu estou me referindo a uma cena que eu vi no Rio, de um sujeito, todo mundo aqui deve ser que já foi ao Rio, já viu a estátua do Drummond na praia, né? Eu observei que tinha um sujeito todo dia sentava ao lado da estátua do Drummond, ficava abraçado com o Drummond, conversando com ele. Quando chovia, o cara tirava um casaco e cobria o Drummond para proteger a estátua, né? Então, eu faria isso com a estátua da Carmen Miranda se ela existisse. Eu estou me referindo ao fato de que você tem em Copacabana, você tem a estátua do Caymmi, no posto 6, você tem a do Ari Barroso, no Leme, em frente à Fiorentina, que ele frequentava, e tem a do Braguinha, João de Barro, na entrada da Rua Princesa Isabel, que é a entrada de Copacabana. Quer dizer, o Braguinha, o Ari e o Caymmi praticamente não teriam existido sem a Carmen Miranda. Ou teriam existido, mas iam demorar mais para se tornarem quem se tornaram se não fosse o Carmen Miranda, né? Entre outras coisas, foi a Carmen que cantou grandes marchinhas do Braguinha, quando ele ainda não era exatamente o Braguinha. Foi a Carmen que mais gravou Ari Barroso, gravou mais de 30 sambas do Ari, e foi a Carmen que disparou o Caymmi, né? Recém-chegado da Bahia, ninguém sabia quem ele era, ela pegou o Caymmi, gravou o que a Baiana tem, e botou ele para cantar junto com ela. É uma generosidade, ela era super estrela, né, na música brasileira naquele momento. Então, é um contrassenso que eles tenham estátuas e a Carmen não tem. Nós já até pouco tempo lutamos por uma estátua da Carmen no Rio. Copacabana está muito entulhado de estátuas, já é difícil se emplacar mais uma estátua de Copacabana, mas houve uma ideia de se fazer uma estátua da Carmen no bairro do Catete, ao lado do antigo Palácio do Catete, onde ela até morou por ali, e a coisa durou um ano esse processo, mas agora parou de novo. Há alguma coisa realmente que cerca a Carmen, que faz com que algumas coisas sobre ela não consigam andar para frente, infelizmente. No seu livro Música com Z, você fala do Assis Valente, que é um compositor que tem muita ligação com a Carmen, né? E ele é uma figuraça, né? É uma parte do seu livro que é figuraça. A Carmen também tem a Carmen está como uma das figuraças. E o Assis é desses grandes compositores brasileiros, talvez o menos ovacionado, o menos conhecido e o menos reconhecido, talvez. Justamente, né? Injusto. E suas letras casam-se, ele era autor de letra e música de suas composições. Letras extremamente bem feitas, criativas e na especialidade de criar situações inusitadas através das letras. Quer dizer, a criatividade dele começava do ponto de partida do enredo daquela letra. Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa problemática, cheia de problemas e temia muito, naquela época, anos 30 e 40, que se revelasse abertamente que ele era gay. E, do meu ponto de vista, eu acho que justamente por ele ter sido gay, é que ele tinha essa coragem, essa falta de barreira para poder escrever letras como ele escreveu.
O que, na verdade, ocorre também frequentemente na canção americana. Dois dos maiores letristas americanos foram gay, o Cole Porter e o Lawrence Hart, parceiro do Rodgers. E dá-se o mesmo, dessa abertura por temas, por situações que o gay não tem a menor vergonha de abordar. A gente falou aqui da Carmen, você tem a biografia dela. A Carmen é a artista mais injustiçada da música brasileira? Injustiçada? Bom, durante a vigência dela na música brasileira, entre 1929 e 1939 até 1940, né, ela voltou do primeiro dos Estados Unidos e gravou vários sambas aqui, ela foi tudo menos injustiçada, ela foi consagrada. Ela foi era o maior nome, certamente ela era a mulher, naquela época ela era a mulher mais famosa do Brasil, em toda a história do Brasil. A Carmen foi isso, porque você não poderia, não há outra que você possa citar antes da Carmen como tendo sido mais conhecida e reconhecida do que ela na história do Brasil, porque você não tinha, até o século XIX, você não tinha os meios de comunicação que faziam com que a pessoa pudesse ser nacionalmente conhecida. Aí você teve, no final do século XIX, você teve a Princesa Isabel, que realmente era um grande nome, mas você não tinha como fazer. Devia ter gente no interior do Amapá, né, do Guaporé, de Alagoas, que não sabia, nunca tinha ouvido falar na Princesa Isabel. Né? Mesmo nos primeiros anos da década do século XX, você também não tinha tudo isso, mas de repente, quando a Carmen estourou, você já tinha alguns meios de transporte e de comunicação um pouquinho a coisa mais adiantados, você já tinha o rádio começava a pegar fora das fronteiras do seu estado original, dos seus estados vizinhos, você já tinha jornais que chegavam com grande atraso, mas chegavam nos centros mais distantes, então era possível a uma pessoa ter esse tipo de notoriedade. Né? E a Carmen, por exemplo, cantora contratada da Rádio Maringue Veiga, foi à Bahia, expulsionou a Bahia em Pernambuco em 1932, ela já era ouvida lá, né? Havia como, né, através de antenas especiais que se retransmitiam, se ouvir Carmen Miranda talvez à noite, em algumas horas, né, lá na Bahia, né? Ou talvez em Pernambuco. Então, quer dizer, ela era admiradíssima, ela saía em revistas que circulavam também em outros lugares, ela teve a sorte de estar presente no começo para valer da indústria fonográfica no Brasil, quando você passou a ter pelo menos 3 selos de gravação, né, a partir de 1929 e 30. Você teve o rádio, foi o começo da marchinha de carnaval, foi o começo do carnaval como nós o conhecemos durante 30 anos, de 1930 a 60, ou seja, ela gravava uma média de 4 a 6 músicas por mês, o que era muita coisa. Ela foi a artista que mais gravou no Brasil, depois do Francisco Alves. Ou seja, ela era famosíssima. Ela era tão famosa quando ela foi embora dos Estados Unidos, porque já não tinha mais o que fazer no Brasil, aceitou a proposta do empresário americano para ir embora, e já tinha esgotado tudo que tinha para fazer no Brasil. Ela foi para lá, ela foi levada ao navio, quase uma cidade inteira levou a Carmen a se despedir dela para ir para os Estados Unidos, e tinha certeza que ela ia ser um sucesso também nos Estados Unidos, assim que chegasse em Nova York. Né? E foi impressionante isso, né? Eu sempre digo que a gente sabe de muitos artistas americanos, né, famosos, né, que levaram 10 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Né? A Carmen levou 6 minutos. Foram as 4 músicas que ela cantou na noite de estreia do show dela, Streets of Paris, né, no Teatro Nova York. Cantou 4 músicas, das quais 3 em português, ninguém entendeu nada, e ninguém precisou entender, ela encantou e fascinou e apaixonou uma plateia inteira. Aí você vai dizer assim, isso é coisa de brasileiro, né? O brasileiro está sempre achando que o cara chega lá e arrasa, né? Nova York, Pois é, mas só que eu tenho os jornais do dia seguinte, da estreia dela, todos alucinados com a Carmen. Nunca tinham visto uma mulher tão colorida, tão exuberante, tão atraente, tão interessante, né? Tão diferente, né, daquela caretice opaca americana da época.
ela é muito apaixonada das pessoas. Imediatamente começaram a aparecer convites para a Carmen fazer rádio. Ela foi fazer programa de rádio, programa do Road Valley, que era o primeiro programa Coast to Coast nos Estados Unidos, o programa esse para o qual o Bing Crosby era um convidado. Ela passou a fazer um show no Waldorf Astoria, depois do teatro, né, que era um show, o primeiro show era 11h30 da meia-noite, o outro às 2 da manhã, e o Waldorf Astoria era o maior hotel do mundo naquela época. Ela começou a fazer desfiles, modelos, começou a ter que aparecer em lojas que vendiam produtos, né, que ela usava, turbantes, etc. Enfim, ela começou a aparecer em anúncios, inclusive de curso de inglês, olha só. E o cinema começou a se interessar por ela, os estúdios todos deram em cima dela, e a Fox, né, a contratou, mas como o empresário dela, o patrão dela, o Schubert, jamais permitiria que ela saísse de Nova York para ir filmar na Califórnia, que ele ia perder o único atrativo que ele tinha para esse espetáculo do qual ela era estrela. Ele não permitiu que ela saísse de Nova York. Então o que a Fox fez? O que Hollywood fez? Uma das primeiras e únicas vezes que Hollywood fez isso durante 50 anos. Já que a Carmen não podia ir a Hollywood, a Fox foi a Nova York filmar as 2 sequências dela no filme da Argentina Way, que no Brasil se chamaria Serenata Tropical. Ou seja, essa mulher que foi a mulher mais famosa do Brasil durante milhões de anos. Infelizmente, essa ida para os Estados Unidos acarretou 2 coisas que atuaram contra ela. Primeiro, que ela teve que deixar de ser uma cantora nos Estados Unidos. Ela jamais poderia cantar em português, coisa que ela cantava como Na Batucada da Vida, Adeus Batucada, as grandes canções dela, fora as marchinhas de carnaval, aquela que exigiam a língua portuguesa, né, aquela sutileza de rimas e de expressões e tudo mais, toda a bossa que ela tinha, isso não foi possível nos Estados Unidos, porque eles não entenderiam nada que ela cantava. Então ela teve que se simplificar cantando Mamãe Eu Quero, Douradas em Madrid, essas coisas que ela nunca tinha gravado no Brasil anteriormente. Devia até ter um certo desprezo por esse tipo de machinha tão direta, tão simples, né? E a outra coisa foi que Hollywood pegou aquela baiana que ela tinha começado a usar poucos meses antes dos Estados Unidos. Ela criou a figura da baiana, que era uma baiana estilizada, luxuosa, mas ainda muito simples, muito modesta, tanto que o turbante era uma cestinha pequenininha em cima da cabeça. Vocês podem ver isso naquela famosa sequência do que a baiana tem, que de vez em quando passa na televisão. Lá eles começaram a fazer a baiana ficar bem mais extravagante, o turbante começou a crescer, até que de repente se tornou uma instalação da fantasia dela, né? E, infelizmente, devido ao poderio dos meios de comunicação dos Estados Unidos, foi essa Carmen estilizada, ultra estilizada, né, exagerada, extravagante, que os americanos reinventaram, essa que se impôs no Brasil. É impressionante, né? Então, é tristíssimo que para nós brasileiros, a Carmen Miranda que nós nos lembramos é aquela Carmen Technicolor do cinema americano, e não a Carmen Miranda em preto e branco, em sépia, né, que durante 10 anos inventou a marchinha, foi a maior cantora de sambas, foi a primeira mulher branca a interpretar a mulher do morro, né, a mulher do malandro, né, que lançou 10 compositores importantes, entre os quais a X Valente, que lançou uma série de temas, né, na música brasileira. Enfim, nós já abandonamos essa mulher e passamos a nos lembrar só da americana. Então, esse meu livro, Carmen, e tudo mais que eu tenho feito em torno de Carmen Miranda desde então, nos últimos 9 anos, minha grande luta é para repatriar Carmen Miranda, sabe? Trazer de volta a Carmen brasileira, a grande cantora e grande personalidade brasileira que ela foi. Susan, você tem um livro sobre o João Gilberto. Se você tivesse que apresentar aqui o João Gilberto pela primeira vez para a plateia, como é que você ia falar dele para a plateia? Preparem-se para uma experiência na vida, da qual vocês nunca mais esquecerão. Eu estou aqui desafinado. Eu já tinha preparado essa resposta.
Eu estou aqui com o Desafinados, do João Gilberto. No livro sobre a Bossa Nova, Chega de Saudade, do Rui, tem dois momentos que ficaram ali na minha cabeça. Quando você fala do pai do João Gilberto, lá em Juazeiro, esqueci o nome dele, né, Juveira? Quem? O pai do jeito que ele fala. A maneira de falar. Isso, como ele se vestia e como ele pedia pro barqueiro ele atravessar para Pernambuco, paqueteiro, me leve desse continente a outro, alguma coisa assim, né? E outra história do cara que compôs o Pato. Jaime Silva, né? Eu ia falar Jaime Silva. Também parece que é um personagem interessante, porque um dia ele chegou, você chegou com outras músicas para o João Gilberto, né? Uma régua, e nenhuma delas era boa, né? E sumiu, já me... Ele fez outras coisas, né? Eu tentei investigar mais sobre o Jaime Silva há alguns anos, mas não tive tempo de continuar. Eu cheguei a fazer contatos de pessoas que conheceram bem o Jaime Silva e podiam me contar mais coisas sobre ele. Parece que era um homem negro, alto, muito elegante, muito chique, né? De perna de linho branco, sapato de duas cores, né? Chapéu, aquela coisa. E a parceira dele, que assina o Pato, Neuza Teixeira, parece que entrou ali só para compor. Na verdade, a música é só do Jaime Silva. Conhece ele? Jaime Silva? Pois eu tenho uma história também sobre o Pato. Quando eu estava escrevendo o livro A Canção do Tempo, com meu amigo Jairo Severiano, que trata justamente de canções desde 1901 até 1986, o Pato era uma dessas canções e a gente não tinha nenhuma referência da origem de como surgiu o Pato. E eu precisava ter um contato com alguém que me pudesse fornecer essas informações. E esse alguém, a única pessoa, era justamente a Neuza Teixeira, viúva do Jaime Silva, que tinha sido pandeirista antes. E levei uns 6 meses, o Rui deve ter muitas experiências desse tipo, levar meses para conseguir um telefone que é o telefone da pessoa com quem você precisa falar. Afinal, eu consegui o telefone da Neuza Teixeira. Quando eu disquei, eu falei, bom, agora eu vou ouvir a voz da Neuza Teixeira. E aí ela atendeu e me contou exatamente as histórias, que era mais ou menos isso, que ele, depois do Pato, ele fez outras músicas tentando abranger as aves, A granja, né? a granja toda, que não tiveram o mesmo sucesso, porque realmente o Pato ficou marcante e é a grande gravação, a única gravação do Pato. Eu acho que o Pato foi gravado por um conjunto vocal. A gravação da Doris Monteiro é fabulosa. Okay? Doris Monteiro. Ah, sim, da Doris. Muitos Mas anos, é posterior. muitos anos depois. Eu me refiro a anteriores. Os Garotos da Lua cantavam o Pato. Exatamente. Não gravavam. Foi quando... não gravaram, então. Foi quando o João tomou conhecimento da canção. E ele talvez não tenha tido nenhum show na vida do João em que ele não tivesse que cantar o Pato pelo menos uma vez. E de maneira que essa história de você ir atrás de alguém que possa te dar elementos para contar a história, a trajetória de uma canção, às vezes dá um trabalho que vocês não fazem ideia, é incrível. Também tem uma história que você viu um show do João Gilberto num lugar que era completamente o oposto que se esperava do lugar onde o João Gilberto tocasse. Aqui, uma danceteria, né? Não era uma danceteria, é uma casa de festas, um salão de festas, onde se celebrou uma homenagem ao então advogado do João Gilberto na causa que ele processou a gravadora EMI Odeon por ter lançado discos sem o cuidado necessário, discos dele. E esse advogado, senhor Benjó, professor Benjó, foi homenageado pelos alunos nessa noite, e o João me convidou
a Ercília e a mim, especialmente para irmos ao Rio de Janeiro assistir à festa. E era uma festa tipo casamento, com todo mundo bebendo, falando alto, uma algazarra dos diabos, e o professor Benjó, a certa altura, interrompeu, aliás, estava discursando, estava agradecendo a homenagem, e disse: e agora eu tenho uma surpresa para vocês. O maior cantor do mundo, ele disse. E aí, quando ele disse o João Gilberto, eu falei: isso vai ser, não vai ter condição. Imediatamente as pessoas ficaram completamente extasiadas, calaram-se todas, não se ouvia um pio, aquela beberragem como que acabou por encanto, ninguém comia, ele entrou devagarinho, subiu num tabladinho lá e ficou cantando sozinho, com violão, e deu um espetáculo maravilhoso. E depois, alguma canta parabéns a você, canta Minas Gerais, e ele atendeu a todos os pedidos de músicas que jamais imaginava-se que João Gilberto fosse cantar, numa docilidade e numa amabilidade, encantando a todos nós, num show que tinha tudo para ser o pior espetáculo daquela festa, porque estava todo mundo de porre, bebendo e comendo, e ninguém queria saber. Imagina, João Gilberto é a última coisa que eles poderiam pensar em assistir naquela noite. É essa a história que está no livro. Outra história interessante, que agora, há uns 4 ou 5 anos, o João Gilberto foi dar um show no Teatro Municipal do Rio, depois de muitos anos sem cantar no Rio, e aquela coisa entra, quer dizer, a plateia do João Gilberto tem que se comportar mais ou menos como se fosse uma igreja, né? Todo mundo calado, ouvindo, sem respirar. Não pode respirar com muita força, senão ele ouve, né? Então todo mundo lá petrificado na plateia, João Gilberto cantando cada vez mais baixo, é impressionante, até que de certo momento ele começa a cantar Chega de Saudade. Aí o que aconteceu? No que ele começou a cantar Chega de Saudade, a plateia começou a cantar baixinho junto com ele, né? Aí eu pensei: isso não vai dar certo. Ele não deve gostar que as pessoas cantem junto com ele. Claro, se ele está lá para cantar, porque tem que cantar na plateia. Mas aquele corinho, sabe assim, e só as mulheres, é impressionante, um coro feminino, com umas centenas de mulheres cantando Chega de Saudade, baixinho com ele, e muito baixinho. E ele continuou cantando. No que ele acabou de cantar e foi aplaudido, ele falou assim: gostei desse corinho, vamos de novo. Aliás, isso é uma característica do João, ele consegue fazer com que o público dele e cantores com quem ele já gravou fiquem induzidos a cantar como ele. Às vezes até pessoas que nem cantam tão bem acabam cantando muito bem. E isso acontece em gravações que o João fez com outras pessoas e nos espetáculos que ele deu. O coro é afinadíssimo, ninguém erra nada. E apenas tendo como guia o violão do João Gilberto. Nem ele mesmo canta, ele está lá só acompanhando o público cantando. Eu tive uma experiência com ele impressionante, foi a primeira vez que eu falei com ele, né? Eu estava fazendo esse livro Chega de Saudade, estava trabalhando no livro há mais de 1 ano, e ainda não tinha falado com ele nenhuma vez, porque eu estava me preparando para falar com ele. Você não pode, para você falar com uma pessoa como ele, você já tem que saber muito bem, muita coisa. Você não pode chegar e ficar perguntando: e aí, João, como é que foi? Como é que você gravou Chega de Saudade? Você não pode fazer uma pergunta idiota dessa. Você tem que se preparar bastante para você ter um diálogo minimamente original e adulto interessante com a pessoa. E o Menescal, eu perguntava assim: e aí, já falou com o João Gilberto? Eu falei: não, eu estou me preparando. Por quê? Não, toma cuidado, hein, quando você for falar com ele. Por quê? Não, porque ele é uma cobra, né? Ele hipnotiza pelo telefone, ele é terrível. Não, Menescal, pelo amor de Deus, eu já entrevistei presidente, rei, embaixador, político, artista de cinema. Você acha que o João Gilberto vai me hipnotizar? Eu só estou te avisando, ele hipnotiza pelo telefone. Bom, aí passou o segundo tempo, eu decidi: bom, hoje eu vou ligar para o João Gilberto. Eu estava até em São Paulo, e ligar para ele lá no Rio, e daí me preparei, esperei chegar assim 11h30, uma hora boa, devia estar tomando café da manhã, 11h30 da noite, infelizmente. Fiquei, ele atendeu,
Eu me apresentei, falei, João, quem fala aqui é fulano de tal, você não me conhece, eu sou jornalista, estou fazendo um livro sobre música popular brasileira, sobre a música brasileira. Não falei bossa nova, para não ter nenhum problema, né? Sobre música brasileira. Então, aí eu expliquei o método de trabalho. É um livro que os americanos fariam, né? Na base de conversa com as pessoas que participaram, que estavam lá, que viram, né? E que fizeram as coisas. Né? E é claro que você foi a pessoa mais importante da história da música brasileira, então o livro vai girar muito em torno de você. Eu falei uns 3 minutos, enchendo a bola dele, evidentemente, explicando o que eu ia fazer. E ele em silêncio ouvindo. Aí eu parei de falar, aí ele falou o seguinte: poxa, Rui, que bom, esse livro vai ficar tão bom, você me parece tão inteligente, eu acho que vai ser formidável esse livro. E falou esse tipo de coisa durante uns 2 minutos, e eu calado ouvindo. Aí no que ele parou de falar, eu falei assim: mas você acha mesmo, João? Me hipnotizou no telefone. A sensação que eu tinha é que ele estava com um cotonete embebido em mel, sabe? E acariciando os tímpanos, aquele jeito de falar. Você fala assim: Rui, pega agora a ponte aérea, vem aqui do Rio, vai lá para Praça 15, tem um peixe que está chegando da Bahia, que eu estou esperando, pega e traz para mim aqui. Teria ele. Não era aquele moço que te pintaram, não, né? Realmente hipnotiza pelo telefone. De outra maneira, né? Docemente, né? Docemente. Eu também queria... Aliás, o Zusa começou falando que a festa foi em homenagem ao advogado do João, que tinha conseguido os direitos de volta de canções dele. É uma técnica que você bate sempre. Que as grandes gravadoras não prestam atenção no acervo histórico musical brasileiro. Isso tem solução? Vamos olhar como é que a gente vai fazer para recuperar essa parte da música brasileira antes da década de 50, da década de 60, por aí. Olha, as gravadoras não têm nada, algumas têm os fonogramas originais gravados, né? Quer dizer, pelo menos dos anos 50 e poucos para cá, antes não tem nada, eu acho. A arte não tem nenhuma. Tudo que foi feito para fazer capa de disco, isso tudo jogaram fora, não conservaram nada. Então nós dependemos, não só de hoje, já nos anos 60 já era assim, dependemos dos colecionadores, dos pesquisadores. São eles que criam os relançamentos, né? Que pegam os discos originais com colecionadores, reproduzem as capas, né? Toda a parte gráfica original. Só que é cada vez mais difícil você conseguir. Então, por exemplo, tem várias pessoas aí, o Charles Gavan, né, e o Rodrigo Faur, e mais uns 2 ou 3, que tentam fazer com que as gravadoras relancem os seus artistas originais. É muito difícil você convencê-las a fazer uma caixa desse ou daquele artista, porque as gravadoras não têm interesse mais nisso de jeito nenhum. Quem está conseguindo fazer isso é o Marcelo Frois, que tem um selo chamado Descobertas, e esse consegue, porque ele subloga, ele consegue o direito da gravadora de lançar no selo dele uma caixa da Maísa, uma caixa do Agostinho Santos, uma caixa do Curtinho, uma coisa parecida. Não é a gravadora original que vai ter prejuízo. Se não vender, quem vai levar prejuízo é ele, entendeu? Ou seja, essa coisa me parece cada vez mais, sabe, difícil, que as gravadoras não têm interesse em elas próprias relançarem os seus acervos. O Zusa, eu acho que viu ao vivo todo mundo que importava na música do século XX. Você deixou de ter alguém que você viu que você, devia ter visto aquele cara lá. Você viu o Caruso, inclusive? Na música popular brasileira, eu não vi só o Francisco Alves, porque eu trabalhei no Teatro Record e lá foram vários antigos cantores da época que eu era um garoto que ouvia rádio, como todos nós, quando jovens da nossa geração, estou falando, aprendemos a conhecer a música brasileira através do rádio. E me lembro até da noite em que foi o Vicente Celestino, que era uma pessoa das mais insuportáveis que eu tenha conhecido na vida.
Ele tinha o rei na barriga, você falou no Caruso, ele acho que ele se achava melhor que o Caruso. Mas foi muito rico ter conhecido essa gente toda. A maioria deles já não existe mais. Isso é verdade. E tinha alguns que eram realmente notáveis, entre eles o Jackson do Pandeiro. Era uma verdadeira festa quando o Jackson do Pandeiro vinha e cantava com a Almira Castilho, a mulher dele, a partner dele. E já no jazz tem 3 grandes músicos que eu não cheguei a ouvir ao vivo, porque haviam morrido quando eu cheguei em junho de 1957, que foram Charlie Parker, Art Tatum e Clifford Brown. Eu estou falando de alguns heróis que eu admiro muito, mas fora esses 3, quase todos os grandes músicos e cantores do jazz e da música popular brasileira cheguei a conhecer. Inclusive vi a Billie Holiday, por exemplo, 2 vezes. O John Coltrane no começo de carreira, o Thelonious Monk, o quarteto de Monk com John Coltrane, semanalmente num pequeno bar em Nova York, onde eles tocavam, chamado Five Spot Café. E aqui no Brasil, sempre fui atrás. E tive a felicidade e a sorte de conhecer alguns pessoalmente, bem, tornar-me amigos de vários deles. E essa amizade se prolongou para o resto da vida e continua até hoje, naturalmente. Zusa, só para lançar uma coisa para a plateia aqui. Você acha que se o Clifford Brown não tivesse morrido aos 26 anos, em 1956, o Clifford Brown era um trompetista negro. Se ele não tivesse morrido aos 26 anos, em 1956, no desastre de carro, você acha que Miles Davis teria sido Miles Davis? Bem, eu sou ardente fã do Clifford Brown. Acho que o Clifford Brown... o que eu acho a diferença essencial entre Miles Davis e Clifford Brown é o seguinte, é que o Clifford Brown deixou uma escola. Ele deixou uma escola a partir do hard bop, que foi seguida por quase todos os trompetistas que vieram depois dele, baseados nas ideias musicais, na forma com que ele tocava. O Miles Davis deixou uma escola que acaba nele. Não tem uma escola Miles Davis, não é verdade? Tudo que o Miles Davis fez foi o que o Miles Davis fez e termina como o Miles Davis. Embora tenha havido alguns trompetistas como Wallace Roney, que veio numa reedição de um grupo do Cool Jazz, que foi apresentado com vários dos originais, como Mulligan e alguns outros músicos que eram dos originais do grupo do Cool Jazz, mas não é a mesma coisa. O Wallace Roney era muito menos Miles Davis do que o Miles Davis era e do que qualquer outro sucessor dele. Eu vejo que essa é uma diferença. E você, Rui? Eu estou perguntando isso porque não sei se metade da plateia que gosta de jazz conhece Clifford Brown, né? E eu sei que você conhece, eu também conheço. Eu devo ter apesar do cara ter morrido com 26 anos, ele deixou música gravada equivalente a uns 20 CDs, né? Só nos Estados Unidos. E são discos que você ouve, né? Maravilhado, né? E você não consegue, eu não tenho conhecimento musical suficiente para tentar projetar o que esse cara teria sido com 30 anos, com 35 anos. Seria um gigante, né? Um gigante dos gigantes, né? E é impressionante, né? Como o cartaz que o Miles Davis tem, sabe? E como o Miles, né? Como o Clifford Brown foi o contemporâneo dele, não tem nem 0,1% do prestígio que o Miles Davis adquiriu. Claro, isso que você disse, de uma certa forma, pode até ser comprovado. Se você tomar as primeiras gravações do quinteto do Charlie Parker, no qual o Miles Davis faz a parte de trompete, ele
deixa muito a desejar. São solos insípidos, fraquinhos. Ou seja, no início da carreira, no Marizeno, que tinha 18, 19 anos, ele não era o que o Clifford Brown foi com essa mesma idade. Ou seja, você não tem solos desprezíveis na carreira do Clifford Brown, independente da idade dele. Tudo que ele gravou é de primeira qualidade. Tudo que ele gravou é assombrosamente impecável. Uma fluência de ideias que parece uma cachoeira jorrando música o tempo todo. É o meu trompetista favorito. Tanto na coisa romântica como na coisa de alta velocidade. Claro, claro. Ô Zusa, E eu não estou sozinho, não. Tem muita gente conhecida minha, trompetistas ou não, que tem adoração do Clifford Brown e é o trompetista favorito. E é aquilo que o Rui disse. Infelizmente, ele morreu 26 anos num trágico acidente de automóvel que pôs a perder toda a expectativa da sua carreira. Não usava drogas. Nunca usava droga, era uma flor de pessoa, maravilhoso. Todos os comentários sobre ele são todos maravilhosos, inclusive os que eu consegui do Max Roach, que foi do quinteto, e do Sonny Rollins também, de quem eu me tornei muito amigo, me falou longamente sobre. Foram os dias mais tristes da vida de ambos, foi quando o Clifford Brown morreu. ô Zusa, detalhe agora, você é músico, você é contrabaixista. Eu fui. Eu fui contrabaixista e continuo músico. Como é que você lida com isso aí? Porque às vezes você vai escrever sobre um show, um disco, e aí você se perde ali em detalhes técnicos. Como é que você coloca aquilo no papel para uma pessoa que nem eu, que entende de música, poder entender, poder sacar o que você está falando? Eu procuro evitar entrar num detalhe técnico que a maioria das pessoas terão fatalmente dificuldade de entender. Foi exatamente esse o obstáculo que eu tive para explicar no livro sobre o João Gilberto como era o som do João Gilberto. Eu acho que deu para ficar claro para as pessoas, porque eu não empreguei nenhum termo, eu não falei em termos técnicos, em fusa, semifusa, ou enarmonia, ou qualquer expressão técnica que fatalmente impediria que as pessoas, a maioria das pessoas, pudessem entender. E essa é a minha forma de poder tentar me comunicar do lado técnico, que eu acho que ajuda muito a pessoa a abrir o seu próprio horizonte, que no fundo é uma questão que se resume em uma frase: saber ouvir. Acho que essa é a frase fundamental para a gente poder apreciar a música. Ou seja, não é ficar usando a música como um pano de fundo para uma outra atividade. Eu ia esquecendo aqui de avisar que vocês podem fazer perguntas para eles, que o papo deles, as histórias que estão rolando aqui estão muito boas, eu estou deixando eles falarem, não, porque é isso que a gente quer, né? Que é ouvir os Perguntas por caras. escrito, também. Perguntas por escrito. E com ponto de interrogação, né? 10 minutos para o início das perguntas, mas vocês já podem ir formulando as perguntas e entregando para as mocinhas aí que elas vão trazer para cá. Não esqueçam do ponto de interrogação no fim, ao pedido do Rui aqui, tá? Mas eu queria ler aqui um trecho do artigo seu, de Nova York, via Varig, né? A Varig era a sua internet da época, né? Você até agradece o comandante. Arnogal. Um trechinho só, uns shows que você viu em Nova York. Após alguns números, foi apresentado o cantor e pianista cego Ray Charles, que, atuando pela primeira vez no concerto desse porte, se constituiu na mais grata surpresa da noite. Seu estilo pianístico é claro e simples, o Miss Pete. Peterson cheira em Basie. Como cantor de jazz, Ray Charles tem inúmeras virtudes. Sua interpretação da canção I Want a Little Girl foi excelente, de modo que a plateia reagiu aplaudindo com entusiasmo. Foi a primeira vez que se escreveu sobre Ray Charles em algum jornal brasileiro?
Ah, sim, seguramente. Porque isso foi logo no começo da carreira dele. Esse artigo foi de 1958, né? E foi a primeira vez que o Ray Charles cantou no Carnegie Hall. E ele era um garoto ainda. Aquilo era um concerto de jazz. Naturalmente, ele não fugiu à ideia de apresentar alguns números cantando e tocando dentro desse foco, dessa proposta. Mas a carreira do Ray Charles se expandiu de uma forma muito ampla, um leque, porque o Ray Charles pode ser considerado também um cantor de rhythm and blues, um cantor de blues, um cantor de country music, um cantor de canções americanas, standards americanas, ou seja, ele não se fixa em nenhuma dessas vertentes da música americana e consegue fazer todas elas de uma maneira extraordinária, com um grau de emocionalidade absurdamente impressionante. Ou seja, a presença dele, a presença física do Ray Charles, era algo que você nunca mais esquece. Eu me lembro que eu só vim a conhecer o Ray Charles alguns meses depois, na época que eu estava fazendo um estágio no estúdio da Atlantic Records, da qual ele era um dos contratados, e numa daquelas tardes o Ray Charles veio ao estúdio. Vocês nem imaginam, eu fiquei completamente tomado, parecia que tinha uma corrente elétrica no meu corpo diante daquela figura humana que exalava uma perturbação em todos nós, através da sua simples presença. E quando ele começava a tocar ou a cantar, então, você ficava completamente perdido. Você sentia voar no céu. Essa fase dele na Atlântica, que acho que foi de 53, 54 até 61, grande fase dele. Nunca mais. Ele tinha aparentemente tinha total liberdade, né, de cantar de todas as maneiras, menos canto, né? Aí quando ele mudou para ele, se Paramount, botar ele com cordas, botar ele em smoke, botar ele cantando música country, aí ele estourou, ele ampliou o leque dele de popularidade, mas eu não creio que nenhum dos discos que ele fez depois supere esses 7 ou 8 discos que ele da Atlântica. Tem aquele disco que ele canta os arranjos do Quincy Jones, são maravilhosos. O Ray Charles é uma figura à parte na história da canção mundial. E justamente por isso, se fixa o Frank Sinatra dentro da canção americana, mas não fixa ele como um cantor de blues, por exemplo. O Nat King Cole como um cantor também da canção americana e pianista de jazz. O Ray Charles faz tudo isso. Tocava até sax alto. Gravou com o Bill Jackson. Ou seja, ele coloca a música em tudo. Ele coloca a música de uma vibração estonteante. E realmente você cai em choro ouvindo o Ray Charles. É quase inevitável. Você publicou numa coluna sua, agora não me lembro se foi recentemente, uma publicação inglesa, fez uma lista, acho que de 50 maiores cantores, baseada na opinião dos leitores, e não teve nenhum, aliás, os dois únicos que eram de antes da década de 70 eram o Elvis e o Ray Charles. Por quê? Limitado o universo musical dos leitores. Eu estou muito impressionado com isso, como a memória, né, das pessoas está cada vez mais recente, né? Quer dizer, como se dos anos 60 para trás não tivesse existido a música popular, não existissem os artistas, não existisse o próprio mundo, né? O mundo realmente começou com os Beatles, né, aparentemente, né? Não sei como se lembraram do Elvis e do Ray Charles, né? Sabe? Então, daqui a 5 anos já não vão se lembrar também. Um dia também não vão se lembrar dos Beatles.
Ou seja, a tendência é que a existência do mundo se estreite cada vez mais, de acordo com a idade das pessoas que respondem a essas pesquisas aí, e pelo visto também se juvenilizam a cada ano. Né? A idade mental, pelo menos, parece que não ultrapassa 13 anos, né, de quem responde essas enquetes. Né? Não é só na música popular, não, quando responde sobre cinema, também sobre tudo. Né? É impressionante. O mundo realmente começou, para essas pessoas, o mundo começou quando elas nasceram. Eu estou enganado, você também publicou a respeito de uma pesquisa que uma cientista inglesa tinha feito, que cada vez as pessoas ouvem música menos atenção, quer dizer, na década de 70 para cá é só guitarra, baixo e bateria, você não ouve mais o violino, você não ouve mais o sax, não tem mais a complexidade disso. Com os Zusa nem se fala, mas eu tive a sorte também de nascer numa época e ter sido criado num ambiente e ter tido a oportunidade de saber, de ouvir, de ver, né, que havia uma riqueza fabulosa de instrumentos na música popular, né, na música de modo geral. Eu sabia, eu sempre soube que existia um trompete, que existia um trombone, que existiam vários saxofones, né, que existiam o contrabaixo, o piano, a bateria, o violão elétrico, a guitarra, né, a flauta, o vibrafone. Eu não só ouvia tudo isso, como eu sabia distinguir os sons, né? Eu sabia, se botasse qualquer instrumento da família de saxofone, eu saberia qual estava tocando. Se era o sax alto, o sax tenor, o sax barítono, né? ou até o sax baixo, cheguei a ouvir, né, numa certa época. Tinha que ser apoiado no chão, né? Tão grande e pesado que é, né? Ou seja, eu tive a sorte de conviver com essa riqueza da instrumentação e de admirar muitos músicos que eram especialistas nesse ou naquele instrumento e tudo mais. Infelizmente, essa cultura toda se perdeu dos anos 70 para cá, não que os instrumentos tenham deixado de existir. O que parece que deixou de existir é a consciência de que eles existem, porque para a maioria das pessoas só passou a existir o piano, o violão e a bateria, que eles chamam de teclado, guitarra e percussão, né? O resto não existe, não interessa, nenhum menor de 50 anos, né, parece interessado na existência de outros instrumentos que não sejam esses três. Chegaram umas perguntas aqui, do nosso amigo Cássio Laranja, para o Zusa. Ele gostaria que você falasse do veículo rádio atualmente, né? Rádio versus a concorrência dos demais veículos. Tem incluído aí TV, internet e tal. E também sobre a sua amizade com o Ray Brown. Eu vou começar pelo Ray Brown. Ray Brown foi mais do que o meu professor de contrabaixo. Ele foi propriamente um orientador da minha vida. Embora eu tenha convivido com ele depois de 20 e poucos anos, aos 20 e poucos anos, daí para frente, mas ele foi uma pessoa que me ensinou muito de como saber viver, de como ter uma atividade, e como você se entregar a essa atividade totalmente. Além de, naturalmente, me ensinar o que é swing. E sem você saber o que é swing, você perde uma grande parte da capacidade de ouvir música. Agora, quanto ao veículo, o rádio, nos dias de hoje, não é criado ou programado por pessoas que entendam de música. Pessoas que não são mais programadores, ao contrário do que aconteceu nos nossos dias de juventude, quando, depois da fase dos programas ao vivo, de auditório, havia pessoas que faziam programações de discos que sabiam do que se tratava, ou seja, eles escolhiam as músicas, eles é que escolhiam as músicas. Isso não existe mais. Em qualquer emissora de rádio, com raras exceções, quem programa não entende nada de música. Ou seja, ele pode
ele pode até botar uma música na programação para tocar 10 vezes por dia sem nunca ter ouvido a música, por incrível que isso possa parecer. Há exceções. Em São Paulo, por exemplo, eu acho importante mencionar a Rádio USP, que tem uma excelente programação musical, a Rádio Cultura, e acho que, e um pouco a Rádio Eldorado também, que hoje em dia chama Rádio Estadão. Mas eu acho que a juventude está ouvindo mais música pela internet. E a internet torna-se, então, o veículo mais poderoso para a difusão da música dos nossos dias. Contudo, a internet tem uma desvantagem extraordinária que precisa ser devidamente descrita, que é o seguinte: você ouve a internet através de fone de ouvido ou através de um alto-falante sem a menor qualidade da música propriamente dita, ou seja, a distância entre aquilo que você ouve através dessas duas maneiras de reprodução e a origem propriamente dita é gigantesca. Você só consegue ouvir a música hoje em dia realmente em palcos, em espetáculos, porque ali você ouve a música na sua totalidade. Então, a pessoa que ouve a música pela internet realmente não está ouvindo música na sua totalidade, está ouvindo uma parcela de alguns elementos sonoros que fazem parte da música, mas toda a totalidade daqueles sons, daquelas ondas sonoras, não são ouvidas, não são captadas, não são transmitidas. Isso, claro, conduz a uma pobreza de audição cada vez maior, e essa pobreza tende a aumentar. Ou seja, daqui a pouco a pessoa vai ouvir música através do silêncio e achar que está ouvindo música, porque ela não tem mais capacidade de ouvir música. Isso daqui a pouco é daqui a alguns anos. Naturalmente, acho que nenhum de nós vai estar aqui para ver isso. Ainda bem. No mesmo caso laranja, para o Rui agora. Como você define a bossa nova? É uma forma de execução do samba ou como gênero musical? É uma questão conceitual. Gostaria de ouvir a sua opinião, Cássio. Se você pegar os 3 primeiros discos do João Gilberto, em que ele grava canções feitas por compositores identificados quase que exclusivamente com a bossa nova, né, como Carlinhos Guira, Roberto Menescal e outros, você vai ouvir canções de compositores que se dedicavam a um certo tipo de música e depois passaram a fazer canções da bossa nova, como Tom Jobim, e você vai ouvir ele cantando canções de compositores completamente anteriores à bossa nova, como Ari Barroso, Dorival Caymmi, Assis Valente, Marino Pinto, Lauro Maia, Jaime Silva, etc., etc. A conclusão é de que a bossa nova era o jeito do João Gilberto cantar aquilo tudo. Então, quer dizer, é verdade que a impressão que se tem, quando se ouve a cronologia da coisa, é que, se você considerar que os criadores da bossa nova são o João Gilberto e o Tom Jobim, os principais da música da bossa nova, você tenta recuar para alguns meses anteriores à explosão da canção Chega de Saudade, você chega à conclusão que o João Gilberto teria feito a bossa nova sem o Tom, mas talvez o Tom não tivesse feito a bossa nova sem o João Gilberto. Né? O João Gilberto deu ao Tom Jobim, um componente que faria com que o Tom mudasse a maneira de compor e passasse a compor diretamente para a maneira de João Gilberto cantar. Né? Então, de repente, o Tom passou a compor bossa novas, né,
dizendo que o João Gilberto seria capaz de transformar qualquer coisa em bossa nova. Então, talvez a bossa nova seja uma maneira de compor e uma maneira de tocar, mas originalmente ela era uma maneira de tocar, se não me engano. Certo, José? Claro, é isso mesmo. Aqui não é importante lembrar que a bossa nova, em vista disso que o Rui acabou de dizer, não é um gênero. A bossa nova não é um gênero. É exatamente isso. É uma maneira de se executar, de ser cantado, tocado e até composto vários gêneros, quaisquer gêneros. Assim, você... Boleros, tangos, valsas, marcha-rancho, tudo isso faz parte do repertório do João Gilberto, por exemplo. Eu vou mais além. Eu acho que a bossa nova, da maneira como nós a conhecemos, era inevitável. A bossa nova viria de qualquer maneira, devido à quantidade de jovens músicos, compositores, cantores, letristas, instrumentistas que estavam trabalhando naquele momento entre 1950 e 1958. Era inevitável que em algum momento aparecesse uma bossa nova, que seria parecida com o artista que fosse o principal impulsionador daquela renovação naquele momento. Poderia ser qualquer um outro, poderia ter sido o Johnny Alves, poderia ter sido o Donato, poderia ter sido o Dick Farney, o Lúcio Alves, ou a Nora Ney, ou a Dolores Durão, ou a Maísa, ou seja quem for, ou o Newton Mendonça, e essa bossa nova, esta bossa nova, seria parecida com esse elemento. Ela poderia ser mais jazzística, poderia ser mais caribenha, ou mais de vanguarda, ou mais romântica, ou mais aquilo. Como ela apareceu com o João Gilberto, que me parece que era essencialmente um sambista, ela teve esse parentesco com o samba, porque era o João Gilberto, que é um sujeito, o conhecimento do João Gilberto do passado da música brasileira é uma coisa assustadora. É verdade, sabe tudo. Tudo foi composto de 1930 até 1960, quando ele estourou. Ele sabe, é impressionante. Ele podia não ouvir aquela gravação pelos últimos 20 anos, mas aquilo estava na cabeça dele. Né? Me parece que o Gilberto nem é um cara que tem vitrola em casa, que toca em disco, nunca foi, né? Não precisa. Não tem nada. Está tudo aqui, está tudo na cabeça dele. É capaz de cantar, por exemplo, um arranjo de um conjunto vocal, fazer todas as vozes ao mesmo tempo. É impressionante. Genial. Zusa, com toda a experiência e visão, quando você se deu conta que a música popular estava transcendendo na era dos festivais? Essa é a pergunta do JR. Que a música popular estava transcendendo. Acho que estava mudando da... Permita aqui, acho bom, que estava mudando da bossa para esse jeito. Os festivais representam uma fase pós-bossa nova. E aqueles elementos fundamentais que caracterizam a interpretação, a forma musical da bossa nova, não tiveram nos festivais uma representatividade que pudesse dar sequência ao trabalho realizado pelas pessoas da bossa nova. Dentro desse primeiro grupo, eu acho que tem 3 compositores fundamentais que pode-se considerar filhos da bossa nova e que se projetaram nos festivais, que são Dori Caymmi, Edu Lobo e Marcos Valle. A ideia dos festivais, é preciso a gente se lembrar, que os festivais eram uma competição de canções. A bossa nova não era uma competição de canções. Para competir com uma canção em busca de um prêmio, você tinha que fazer uma música que pudesse agradar aos júris, que pudesse receber o beneplácito do júri e da plateia. Então, eram usados elementos justamente para provocar esse retorno através de aplausos e
que depois se transformaram no retorno das vaias, rapidamente, aliás. Mas, de qualquer forma, o que é importante, sob o ponto de vista social, ou sociológico, melhor dizendo, é que os festivais eram uma bandeira contra a ditadura militar que imperava no Brasil. E a Bossa Nova não tinha essa conotação sociológica. A Bossa Nova era puramente musical. As canções de festivais representavam a voz dos universitários, principalmente dos universitários brasileiros, que queriam dizer, através das canções compostas pelos outros compositores, que muitas vezes eram também universitários, que queriam dizer a forma de protestar contra a ditadura militar. E essa bandeira foi levantada pela juventude universitária, que frequentou os auditórios da era dos festivais. É uma pena que essa juventude universitária hoje em dia não tenha essa mesma representatividade no cenário brasileiro. É por isso que hoje a gente tem The Voice e não tem mais os festivais, né? Isso é por causa disso. Tem uma aqui pro Rui, o mesmo JR. Falando de Carmen, sendo talvez ela a primeira artista brasileira a se tornar globalizada, os músicos evidentemente também se tornaram. O JR gostaria de saber dessa importância da globalização da Carmen para os músicos brasileiros. O que isso representou para os músicos brasileiros, imaginou? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Globalização? Está aqui. A importância, imagino que seja, ele gostaria de saber da importância da globalização da Carmen Miranda para os músicos brasileiros. Eu acho que foi importantíssima porque ela era a artista brasileira de maior penetração e presença e sucesso, né, na época dela, durante 10 anos seguidos, durante todos os anos 30. Ela se cercava dos melhores músicos da época. Ela foi, durante os primeiros 6 anos da carreira dela no Brasil, ela foi contratada da RCA Victor, cujo diretor musical era o Pichininha, né? Então tem a famosa história, por exemplo, da gravação do Taí, Para Você Gostar de Mim, do Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho era um médico, era um compositor, era um médico na vida real, mineiro, careta, detestava carnaval, era um compositor romântico, de toadas, né, e de canções ritmicamente meio invertebradas, né, bonitas, né, fazia valsas, fazia umas toadas, principalmente, e ele descobriu a Carmen através de um disco que ela ouviu. Ela estava começando a carreira dela, tinha gravado dois disquinhos apenas, né, de 72 notações, se interessou por ela, procurou-a, deu-lhe uma marcha, canção para que ela gravasse, né, chamada Para Você Gostar de Mim. Eu acho que a Carmen não levou na casa da Carmen, a Carmen não tinha piano em casa, evidentemente. Ele solfejou a canção para ela, deu a canção escrita para ela levar para o Pichininha, para a RCA Victor, e na cabeça dele, Para Você Gostar de Mim, era para ser cantada da seguinte maneira: tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Como se fosse o Maringá, né? Maringá, Maringá, lararirarará. A Carmen ouviu aquilo, gostou, levou o Pichininha e gravaram, sem a presença do Gilberto Carvalho, embora era comum na época que o compositor assistisse à gravação da sua música, até para orientar, para dar palpite, etc., né? Mas o Gilberto Carvalho era um médico, né? Não ia também ficar frequentando estúdios de gravação, estações de rádio, essas coisas, né? E ele só foi ouvir o Taí depois de gravado,
e ficou revoltado, porque a Carmen e o Pixinguinha transformaram o Taí numa marchinha de carnaval, né? Com toda aquela alegria, aquela bagunça, aquela esculhambação dela, né? E parece que ele ficou revoltado com aquilo e ele ouviu e se encaminhou para a RCA Vitor, né? Que era ali perto da Praça 15, para se queixar formalmente com o Pixinguinha. Mas parece que no caminho ele ouviu o povo cantando o Taí, né? Com tal empolgação, com tal entusiasmo. E a música dele nunca tinha feito, nenhuma música dele jamais tinha feito nem sombra daquele sucesso. Tanto que quando ele chegou na RCA Vitor, ele já estava empolgado, né, com aquilo, e resultado, não se queixou do Pixinguinha, né, beijou a Carmen, agradeceu e passou a fazer marchinha de carnaval adoidado, né? Cada carnaval ele fazia 2, 3 para Carmen. É só ver a discografia da Carmen, ver a quantidade de marchinhas de carnaval, e a partir daí o Gilberto passou a fazer para ela. É que tem uma aqui sobre o garoto aqui, aliás, são duas que mandaram aqui a respeito do garoto, para os dois aqui, para o Zuz e para o Rui. O Clube do Choro está falando aqui que criou o Dia Estadual do Choro, no estado de São Paulo, se comemora em 28 de junho, dia de aniversário do garoto. Em 2015 ele faria 100 anos. E assim, as duas perguntas terminam do mesmo jeito. Qual a importância do garoto para a música brasileira? Zusa, Rui? Bom, o garoto era um prodigioso músico que já há pouco mais de 12, 13 anos já era praticamente um profissional. E foi um desses músicos de vanguarda para a sua época, através de inovações harmônicas, do modo de tocar e um acompanhante extraordinário no início da carreira e depois um solista. Foi para o Rio de Janeiro e fez discos memoráveis e era um dos violonistas, e é considerado até hoje um dos violonistas mais importantes da história da música popular brasileira. Por uma editora oficial, tipo o Sesc, o SESC, coisa parecida, não circula nas livrarias, ninguém toma conhecimento, e estão tentando fazer agora um filme sobre ele para o ano que vem, com grande dificuldade, não sei se conseguirão fazer. Então, arrisca o garoto passar o aniversário de 100 anos dele também em branco. A propósito do Miltinho, Rui, para mim aconteceu a mesma coisa. Uma repórter me telefonou para procurar saber sobre o Miltinho. A clássica pergunta: qual é a importância do Miltinho na música popular brasileira para você? E teve a infelicidade de continuar perguntando. Eu queria saber principalmente a parceria do Miltinho com o Chico Buarque, numa música X lá. E quando ela disse isso, eu dei uma esculhambada nela, eu reduzi ela, pode trago. Falei, você precisa começar a aprender primeiro. Miltinho não é um compositor, Miltinho é um cantor e tal. E eu disse, então muito obrigada pela sua entrevista. Quer dizer, eu acho que foi importante chamar a atenção de uma menina que vem para fazer uma matéria para algum veículo, seja internet ou não, ou jornal ou rádio, completamente desprovida do mínimo conhecimento do assunto sobre o qual ela tem que, pelo menos, fazer perguntas que denotem um mínimo de ter pesquisado, mesmo que ela não seja inteligente. Pelo menos isso. Mas essa não só não pesquisou, como era burra. Eu também sou vítima de cada coisa, mas não é de hoje, não. Há 22 anos, quando saiu o livro O Anjo Pornográfico, meu livro sobre Nelson Rodrigues, chegou um repórter de uma televisão de São Paulo, hoje ele é famoso, essa está num desses canais grandes aí, ele chegou para mim e perguntou assim: e aí, Rui, me fala do seu livro sobre o Nelson Gonçalves. Eu falei, não é Nelson Gonçalves, é Nelson Ned. O melhor texto, acho que foi do Faor na Folha, sobre o Miltinho, que aliás já tinha trabalhado, tinha produzido aquelas caixas com ele lá, né? Bom, a gente chegou aqui ao fim, eu vou pedir aqui para os autores falarem, se despedirem da plateia, né? Zusa, você quer falar alguma coisa para a plateia? Não, eu fico muito contente de poder rever
embora muito brevemente, essa cidade que faz parte da minha vida. No automóvel a gente estava falando, o Rui e eu, uma vez que o Rui é do Rio de Janeiro, então ele não tem assim essa vivência que eu tive quando garoto, quando jovem, na cidade de Santos, em São Vicente, e que se concentrava principalmente na Praia do Gonzaga, no final de São Vicente, mas Santos é uma cidade que me é muito cara, e está aqui nesse teatro que foi reconstruído, né? O Teatro Guarani, e saudar essa realização do Zé Luiz Tarran, que projeta a cidade de Santos através da literatura, que é talvez a melhor maneira de se projetar um evento nos dias de hoje, que mostre que o Brasil não é aquilo que se circunscreve ao que é debatido na capital, Brasília, e sim que o Brasil é muito mais, que tem muito mais cultura, e esse evento é uma prova disso. Eu também fico muito contente de estar aqui em Santos. Estive aqui já algumas vezes, menos do que gostaria, e pelo fato de ser do Rio, eu só fui conhecer Santos agora, de 15 ou 20 anos para cá, a trabalho, mas, na verdade, quer dizer, é quase como se eu tivesse a palavra, a cidade de Santos, né, representava para a minha geração assim, uma coisa meio mágica, tipo a cidade de Oz, né, onde havia o Mágico de Oz, por causa de 5 nomes, né, que estavam frequentemente na nossa cabeça, que era Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe, né? É impressionante como esses 5 jogadores, 2 vezes por semana, pelo menos, ouvia-se falar deles, pelo rádio, né? E pelo cinema também, pela televisão, porque não era de televisão, mas é impressionante. Logo depois daí, de repente, saiu o Pagão, entrou o Coutinho, era como se a cidade de Santos produzisse assim, um gênio a cada ano, é impressionante. E o Rio se apaixonou de tal maneira pelo time do Santos que não fez por menos, né? Adotou o Santos como seu time do coração. É impressionante como o próprio Santos, né, o próprio Pelé, quando dá entrevista, ele fala que o grande palco, né, claro que o Santos era o palco natal, né, do Santos, do time do Santos, mas de repente o Santos se sentia completamente em casa, né, no Maracanã. Eu morei em Portugal depois, no começo dos anos 70, o Santos ainda não era mais outro, aquele time original, mas os portugueses tinham uma lembrança muito grande do Santos, porque houve grandes decisões de campeonato do mundo entre o Santos e o Benfica, né, e os portugueses lembravam muito bem do que o Santos tinha feito no Benfica, né? Inclusive foi contra o Benfica que o Pelé inventou a tabelinha na perna do Beck, né? Jogar na canela do Beck a bola e pegar na frente. E eu tive o grande prazer de constatar, inclusive, que apesar da ligação histórica, né, do Vasco com Portugal, com os portugueses e tudo mais, o time brasileiro mais popular em Portugal, no começo dos anos 70, não era o Vasco, era o Flamengo. Em segundo lugar, o Santos. Eu queria só dar mais uns avisos aqui. Vai ter uma sessão de autógrafos e venda de livros aí no foyer. Quem quiser informações aí sobre a tarrafa, a hashtag Tarrafa 2014. E eu queria agradecer a chance de ser o recheio desse sanduíche aqui. Os caras bateram um bolão, falaram 1000 histórias pra gente. Queria pedir mais uma salva de palmas para eles.